fala sobre a agenda dos candidatos ao segundo turno. Tarcísio de Freitas participou da Feira do Empreendedor. O repórter Vinícius Moura tem mais detalhes. É isso, nós acompanhamos a agenda do candidato Tarcísio Gomes de Freitas na manhã deste sábado, aqui na Feira do Empreendedor Sebrae. Tarcísio Gomes de Freitas, que falou sobre a importância de fomentar o empreendedorismo no estado por meio de crédito, colocando mais dinheiro do estado na mão dos pequenos empreendedores. Falou também sobre a importância da capacitação profissional e também sobre a diminuição do pagamento de impostos no estado, da redução da carga tributária. Ele citou como um dos exemplos o alongamento dos prazos de pagamento do ICMS. Olha, é fomentar o empreendedorismo por meio do crédito facilitado, por meio da capacitação profissional e por meio da redução da carga tributária. São três alavancas fundamentais para a gente ver o empreendedorismo florescendo. Se a gente diminuir a carga tributária, diminuir os impostos, vai sobrar mais dinheiro para o investimento, para a compra de equipamentos. Então a gente quer facilitar a vida do empreendedor. Por exemplo, alongando o prazo de pagamento do ICMS. É uma coisa muito tranquila de fazer, porque a gente vai ter aquela receita ainda naquele exercício. No entanto, isso dá um alívio financeiro importante. Tarcísio Gomes de Freitas também falou que é importante preservar o legado em São Paulo deixado por governos anteriores, que não dará nenhum cavalo de pau como governador, mas que é preciso, em algumas ocasiões, ser mais agressivo e ousado para que o estado tenha mais competitividade. Veja, primeiro, é importante a gente preservar o legado, preservar aquilo que funciona. Então não é um governo, meu governo não vai dar um cavalo de pau, né, dar uma guinada brusca. Tem muitas políticas públicas que são interessantes, são de muito tempo, que precisam ser preservadas, porque elas fazem a diferença. O que a gente precisa é acelerar algumas áreas. Qual tem sido a minha crítica? A gente tem ficado para trás em algumas áreas. Por exemplo, a gente precisa ser mais competitivo, porque a gente está perdendo negócio para outros estados. E para a gente ser mais competitivo, a gente tem que ser mais agressivo, mais ousado. Como? Reduzindo, por exemplo, a carga tributária. E para que o estado tenha este impulsionamento na área do empreendedorismo, Tarcísio Gomes de Freitas disse que a eleição nacional é muito importante para o alinhamento neste setor. Nós precisamos, primeiro, de um governo que tenha uma orientação para a livre iniciativa, que tenha uma orientação para negócio. O empreendedorismo cresce quando você pensa mais em iniciativa privada e menos Estado, e é isso que gera emprego. Ali é que a gente vai construir as oportunidades. Segundo, o alinhamento é fundamental para a gente trazer crédito. Vai ser muito mais fácil trazer crédito para fomentar empreendedorismo via BNDES se houvesse alinhamento, via Caixa se houvesse alinhamento. Então a desconexão do governo do Estado com o governo federal é ruim. Se a gente tiver o governo federal alinhado com o governo do Estado, vai ser muito mais fácil. Tarcísio Gomes de Freitas ainda comentou o apoio do governador e ex-candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. Evitou dizer se Rodrigo Garcia estará no mesmo palanque que ele neste segundo turno, mas disse que é importante transformar a maioria política em maioria eleitoral. Muito bem, para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã, o Marcelo Rocha Monteiro estará conosco. Marcelo, muito bom dia. A gente observa, evidentemente, né, Marcelo, que o Tarcísio falando dessas isenções, a gente sabe que a guerra fiscal ainda existe, muito presente, de fato, no país, sem uma reforma tributária que possa aí contornar essa situação. E fez também, depois de receber o apoio de Rodrigo Garcia, falou em legado, inclusive, aí dos governos do PSDB, faz esse aceno para o eleitor justamente tucano aí nesse segundo turno. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Bom dia, nossa audiência. Eu acho que é natural, né? Ainda que não tivesse havido essa manifestação de apoio do governador Rodrigo Garcia, né? E houve com muita rapidez e com muita firmeza, né? Mas a tendência natural do eleitorado do Rodrigo Garcia seria não votar no candidato do PT, né? Seria votar, portanto, no Tarcísio. O que a gente percebe nesse discurso, nessa entrevista do Tarcísio, é um alinhamento bem claro, né, com a visão liberal da economia, né? A visão de que quanto menos dinheiro ficar com o Estado, quanto mais dinheiro ficar com a sociedade, melhor.
porque a sociedade, é o livre mercado, é a livre iniciativa que cria riqueza, né? O Estado não cria riqueza nenhuma. Então, essa visão que a gente pode dizer, a visão oposta à visão do Partido dos Trabalhadores, né? Que é um partido com viés bastante estatista, né? Um viés de esquerda, uma visão da economia de um Estado bastante grande, com muitas estatais, né? Estatais que são usadas para fins nem sempre lícitos, né? Nós vimos o que aconteceu na Petrobras, na Eletrobras, durante os governos de Lula e Dilma. Então, essa visão do Tarcísio, né, de que é a livre iniciativa, é o setor privado que gera riqueza e não o Estado, é uma visão liberal, né, uma visão alinhada com o liberalismo na economia. E também uma coisa interessante que eu queria destacar é que, embora ele não tenha usado essa palavra, né, essa ideia de manter, conservar, preservar aquilo que vem dando certo, né, não importa que parta de governos de outros partidos, né, é uma ideia essencialmente conservadora, né? O conservadorismo, corretamente entendido, é isso. É a filosofia política que prega que você preserve aquilo que foi aprovado no teste do tempo, né? O tempo passou, passaram-se anos, décadas, e você pôde provar que aquele tipo de ideia funcionou. Então, você a preserva. Então, temos aí, podemos dizer, uma manifestação que, ao mesmo tempo, abrange a visão liberal e a visão conservadora da política e da economia. Marcelo, falando um pouco sobre o segundo turno, a gente acompanhou nesta última semana muitas divergências, né, ali no PSDB. A gente viu que alguns dos filiados ao partido falaram que jamais poderiam apoiar o candidato Bolsonaro, justamente por causa da memória do Bruno Covas. Então, como que isso poderia ajudar? Como que esse apoio do Rodrigo Garcia, apoio ao candidato Bolsonaro, pode ajudar, inclusive, ao Tarcísio se eleger no segundo turno? Eu diria que, basicamente, a diferença é a seguinte: o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, vem recebendo apoio dos setores do PSDB que tem voto, né? O Rodrigo Garcia ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno, mas teve uma votação respeitável no estado de São Paulo, né? E esses setores que vêm, em alguns casos, de maneira até chocante, manifestando seu apoio a um candidato a quem eles próprios chamavam, não faz muito tempo, de ladrão, né? O Fernando Henrique dizia: a ética do PT é roubar, né? Esses setores do PSDB são, com todo respeito, setores que já não têm qualquer apelo popular. Alguns já estão afastados da política, outros a política se incumbiu de mandá-los para casa. Nós tivemos um ex-candidato a presidente da República, né, que não conseguiu se eleger deputado federal, foi José Serra, né? Então, são setores que, embora tenham tido no passado, tenham desempenhado papéis importantes, né? Não devem ser desprezados essas funções que eles exerceram. Mas hoje em dia, com toda a sinceridade, do ponto de vista eleitoral, representam muito pouco. Muito bem, dando sequência agora, o adversário